Olá, pessoal, muito boa noite a todas e todos. Eu me chamo Rosana Klipp, eu sou museóloga aqui no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Eu espero que meu áudio esteja bom. Qualquer coisa, peço que me sinalizem aqui no chat ao lado do vídeo. Estamos aqui de novo, mas para mais uma atividade em parceria com o Projeto Cinema no Museu Sessão de Filme com Debate. É até bastante gratificante, porque na última atividade a gente tinha feito o encerramento do projeto no ano e feito esse balanço das atividades, uma retrospectiva do que foi possível fazer durante esse período de distanciamento social, né? Que mesmo impossibilitando as sessões de filme no Museu Antropológico, no mini auditório do museu, conseguimos não substituir, mas inventar, criar novas formas de manter o projeto na atividade. Então, com isso, conseguimos superar principalmente barreiras geográficas, fazer o estabelecimento desse intercâmbio tanto com outras cidades de Goiás como no Brasil, e principalmente conexões de intercâmbio com Arica, no Chile. Então, com muita alegria que eu logo mais passei a palavra para Helena Carvalho, do Cineclube Provocação, de onde essa atividade de hoje é realização. Então, essa noite teremos o Cineclubismo em Caldas Novas, que vai contar com atividades nas próximas 3 noites, hoje, amanhã e quarta-feira. A primeira noite hoje, então, inicia essas 3 noites de arte, cultura, filmes, oficinas e debates. Então, hoje com o primeiro encontro de cinema e educação, amanhã no mesmo horário aqui no canal do Museu Antropológico, com a oficina Cineclubismo em Caldas Novas. E no último dia, no dia 23, então, a nossa finaleira, né, nessa parceria essa realização do Cineclube Provocação, em parceria com o Museu Antropológico e o Cineclube Imigração, com a mostra Curta Caldas. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa parceira da noite, a Helena Carvalho, do Cineclube Provocação. Helena, boa noite, a palavra é sua. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como a Rosana falou, nós estamos num momento difícil ainda, né, de pandemia. E para começar, eu vou fazer a minha autodescrição, que é algo que eu acho que nós temos que começar como hábito, né? Devido a esse momento de pandemia, que nós estamos fazendo tudo através das ferramentas online e precisamos de dar essa acessibilidade. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros oxigenados, eu tenho um rosto oval, com o queixo um pouco afinalado, uso um óculos bem grande, estou de fone de ouvidos, meus olhos são castanhos, e atrás de mim apenas uma parede na cor rosa bem claro, e um pedaço de uma estante com alguns livros. Eu quero dar a boa noite a todos vocês que reservaram esse período, esse momento para estar com a gente nesta ação. Então, eu vou pedir licença para vocês, para mim ler um trecho aqui, né, para mim não se perder. Então, esse é o Cineclubismo em Caldas Novas. Esta é uma ação realizada como contrapartida ao subsídio da Lei Federal 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Esta primeira noite, né, serão 3 noites. Nessa primeira noite, como a Rosana já mencionou, será o primeiro encontro de cinema e educação e as potencialidades em Caldas Novas. Mais na frente, eu vou apresentar, né, a roda, o pessoal, os nossos professores e cineclubistas que farão parte desta roda. Na segunda noite, teremos a oficina do Cineclubismo em Caldas Novas, que também será transmitido pelo Museu Antropológico. E na terceira noite, a mostra Curta Caldas, também a partir das 19 horas, pelo Museu Antropológico, e serão transmitidos, né, filmes feitos aqui em Caldas Novas por alunos da rede estadual e da rede municipal, e um filme, né, feito pelo cineasta
Edson Correia, que é a origem das águas quentes, que chama-se As Fendas das Águas. Continuando nesta primeira noite, eu quero agradecer, né, os parceiros, o Museu Antropológico, que não mediu esforços para nos auxiliar, né, e nos ajudar nessa transmissão, o grande parceiro que é o Cine Clube Imigração, na pessoa do Francisco Lilo, e os demais participantes, né, que estão cedendo aí uma hora e meia do seu tempo para estar com a gente nessa mesa. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês essa mesa de alto nível que está com a gente aqui nesta noite. Nós teremos conosco, e já está na sala, o professor Aldenir Chagas. O professor Aldenir, ele possui graduação em letras pela UEG, mestrado em estudos da linguagem pela UFG e desenvolve, a partir de 2019, a pesquisa de doutorado na mesma universidade. Integra o LEDIF na UFO. E é professor, né, na rede municipal e estadual aqui em Caldas Novas. O professor Luiz Sérgio Duarte da Silva, no qual eu estou conhecendo hoje, essa semana, né? O professor Luiz Sérgio, ele é professor de teoria da história e da história visual na UFG, mestre pela UNB e doutorado pela UNB KWI na Alemanha. O professor Christian Alejandro Villagrán é chileno, professor de espanhol há mais de 20 anos, trabalhou praticamente em todas as escolas particulares aqui da cidade de Caldas Novas e na Faculdade Integra e no Colégio Militar. Hoje ele tem a sua própria escola de idiomas, onde atende mais de 20 alunos. O professor Nelson, né, justificou a sua ausência neste dia, mas deixou a porta aberta para nossos próximos eventos. E na mediação temos o professor e cineclubista Francisco Lilo. Então ele é professor, cineclubista desde 1994, no Cineclube Universitário de Arica, no Chile. Realizou oficinas de cineclubismo para o Ministério da Cultura do Chile e aqui em Goiás. É coordenador do Cineclube Imigração e da União de Cineclubes de Goiânia e vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. Bem, então com vocês, eu deixo a mesa na mediação do Francisco e vamos todos aproveitar esse momento e compreender um pouquinho mais dessas possibilidades em Caldas Novas e em Goiás do cinema e educação. Boa noite, Rosana, boa noite, Helena, boa noite à mesa, Aldenir, Christian e Sérgio. Pela apresentação que a Helena fez, eu tenho um trabalho já realizado com relação ao cineclubismo, de cinema-educação, já de longa data. Mas em Goiânia, eu estou desde 2008 e venho participando das atividades cineclubistas mais ou menos desde 2013. Em 2013, fizemos o primeiro encontro, o primeiro seminário Encontro de Cinema e Educação em Goiânia. A ideia era poder aproximar essas duas áreas do conhecimento, que é o cinema e a educação, aproximando essas áreas para poder desenvolver e projetar uma área do conhecimento diferente, divertida, atrativa para os jovens. A primeira coisa que nós fizemos foi um mapeamento do que existia em Goiânia. E naquela época, 2013, havia uma pós-graduação, lato sensu, de cinema-educação pela UEG, em parceria com um instituto católico. Tinha a Cara Vídeos, que era uma das grandes espaços, né, que produzia
uma vez por mês, um encontro do clube do professor, mas eles não conversavam, não dialogavam. E os cineclubes, e não dialogavam. E o curso de audiovisual da UEG, que também não dialogava com a educação. E assim fomos fazendo um trabalho de aproximação com o cineclubismo e também com a educação. O governo do Estado teve algumas propostas, claro, a partir de leis federais, como Cine Mais Cultura, Cinema Educação e alguns projetos que foram apresentados. E existe uma lei, que é a 13006, que é a lei que obriga as escolas a passarem 2 horas de cinema por mês, cinema brasileiro por mês, que é uma lei que as escolas não seguem porque há desconhecimento da lei, não há uma obrigatoriedade, as próprias universidades, elas não apresentam projetos ou formação para professores, o que dificulta análise, entendimento e aproximação dos professores com relação à linguagem cinematográfica. O governo do Chile, e nós temos 2 chilenos na mesa, eles vêm trabalhando já há algum tempo, há bastante tempo, na verdade, com relação a essa aproximação. Na Argentina, a área de audiovisual já está na formação do fundamental, como uma matéria, não lembro se obrigatória ou eletiva, mas eles já fazem parte desse currículo acadêmico. E aqui no Brasil, nós ainda temos alguma certa dificuldade, talvez há uma dificuldade, porque as próprias universidades, elas não formam, né, não apresentam disciplinas de cinema-educação para os cursos de pedagogia. E quando existe como forma de um eletivo, um curso que não é obrigatório. E nesse momento de pandemia, nós percebemos que cinema, educação foi muito utilizado como recurso pedagógico, porque os professores perceberam que há aí um elemento, né, de importância e de aproximação. Então, colocando esses elementos na mesa, eu convido o professor Aldemir Chagas para que nos fale um pouco sobre essa proposta e essa possibilidade que ele percebe com relação à cinema-educação. Professor, seja bem-vindo. Boa noite, Lilo, muito obrigado aí pela apresentação, obrigado, Helena, aos demais convidados. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante, né, para nós que somos professores de escolas públicas. Então é um tema muito pertinente e eu quero contribuir aqui de alguma forma. Confesso, Nilo, que quando a Helena leu aí o seu currículo aqui, eu pensei, putz, o que eu vou falar agora? O que eu entendo de cinema é de assistir, né? Eu não tenho pesquisa, eu não tenho trabalho publicado a respeito, né? Mas, assim, a gente vai tentar aqui falar algo que possa contribuir para essa temática. Na verdade, eu sou apaixonado por cinema, desde criança. Eu morei no Tocantins, né, embora meus pais sejam aqui de Caldas, e lá, quando chegava aqueles cinemas, que eram cinemas itinerantes, ou pelos ciganos, ou em circo, né, eu assistia ali filme de Tarzan, filme de Shaolin. Então eu já era, desde criança, eu ia escondido da minha mãe, às vezes, para assistir a esses filmes. Então é uma experiência, assim, muito, muito bacana, de como o cinema apareceu para mim. Com relação à escola, Nilo, você tocou num assunto bem interessante, né, da falta ainda de uma sistematização assim, em termos
de cursos na universidade para a formação de professores, e eu, como professor de escola pública, quero falar principalmente na parte já de alunos do ensino fundamental 2 e do ensino médio, em que muitas vezes os filmes são passados para eles quando falta algum professor, né, e vão lá, escolhe qualquer filme ou um que tem lá no acervo e passa para os alunos, né, para complementar aquele horário com a ausência de professor. Então, assim, eu não vejo que isso é uma forma adequada de se apresentar a um trabalho, né, fílmico, uma obra, que é uma obra de arte, né, para os alunos. E muitas vezes, né, os professores também passam alguns filmes para os alunos também, que isso acontece porque teve algum problema, ele tem que passar para ele fazer outras coisas, e a gente precisa, assim, de ter alguns critérios, né, e a saída para isso é o investimento na formação, né, na preparação para o professor. Eu li aqui, fui convidado aqui, fui ler aqui, procurei aqui na internet alguns assuntos em relação a esse tema, né, educação, cinema e educação, e uma das considerações que eu vi que não é tão importante, não é que seja importante, mas não se exige do professor que ele seja um crítico de cinema para ele poder apresentar um filme, para ele poder trabalhar um filme numa sala de aula, mas que ele tenha, né, ali um trabalho de fazer uma pesquisa, né, de assistir ao filme antes, de conhecer um pouco, para ele apresentar. Daí é um passo, sim, muito importante. E como que o cinema, ele pode, eu fiquei pensando aqui com esse tema, o que o cinema pode contribuir na formação de um aluno? O que ele pode contribuir para a educação? Assim como a gente trabalha, por exemplo, a área de letras, assim como a gente trabalha uma obra literária, né, e hoje nos livros didáticos já vem muitas referências, vem muitas sugestões para, inclusive, de filmes. A gente pode apresentar um filme e, claro, pedir para os alunos fazer análise. E como é que se faz essa análise? Esse é um assunto importante. Daí é importante a leitura do professor, daí é importante a formação para isso. A minha pesquisa, né, tanto de mestrado como agora de doutorado, é na área de análise do discurso, e eu estou, assim, muito empenhado, né, nessa linha de entender o discurso. E aí entra a questão fílmica. E aí entra algumas questões que a gente pode trabalhar. As noções de sujeito, de subjetividade, né, do discurso, né, das representações, né, como que o professor, a gente faz essa pergunta, como que o professor também é representado nos filmes, né? Por exemplo, eu sou, assim, de empírico mesmo, conhecimento empírico. Eu gosto muito de Stanley Kubrick. E eu já assisti 2001, Odisseia no Espaço, mas muitas e muitas vezes. E eu tenho muita vontade, e assim, eu sou covarde nisso aí. Eu nunca cheguei e falei, hoje eu vou falar de Stanley Kubrick, e hoje eu vou falar de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu acho que eu tenho que desacovardar e falar daquilo, não que eu sei, mas daquilo que a gente pode ajudar os alunos. Por que eu ainda não tive essa coragem? É um filme que, para o adolescente de ensino médio, vai achar chato, vai achar, né, não tem, quase não tem falas, né? Mas aí entra uma questão interessante. A gente analisar, como nós estamos aí analisando o discurso, as cenas, né? Por que tem essa cena? Por que né, aquele primata joga o osso e depois transforma uma nave espacial, né? Que corte é esse? Então, são questões que o professor ele pode trabalhar, né? Uma referência, por exemplo, a gente fala das imagens, né? O professor trabalhar, que eu gosto muito de filmes brasileiros,
E eu tentei algumas vezes assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Galber Rocha, e tinha uma dificuldade, porque um dia eu encarei, vou assistir. Gente, eu fiquei encantado com a atuação do Otton Bastos, né? E tem um personagem lá, que é um jagunço, que é o Antônio das Mortes. Tem uma cena dentro da igreja que o padre e um coronel estão encomendando ele para matar os beatos, e tem um corte que o padre está num plano que é um pouco escuro. E o Antônio das Mortes está num plano que tem uma cruz atrás, e é claro. Olha que ironia isso, né? Aquele que vai matar, ele é todo iluminado. E é interessante que tem um momento que a cruz da igreja fica como se fosse cravada aqui na cabeça dele, aqui atrás. Né? Olha, isso aí no filme não está à toa, isso não foi coincidência. Né? Então é importante, para a gente que vai falar de cinema para os alunos, trazer de como essas representações são apresentadas, né? Como elas, né, são desenvolvidas. Eu acho que aí ajuda a gente a pensar de como o filme contribui, né, para a gente, porque o filme ele transcende, ele é uma obra que não é igual a notícia de jornal, não é igual a uma novela, né? Posso estar falando besteira aqui, mas ele transcende porque ele tem uma proposta de, eu diria que é eternizante, né? Mesmo com as suas representações, mesmo com, por exemplo, os filmes de Mazarop, que por muito tempo foi considerado ingênuo, né? Um filme para venda, né? Ele até mesmo falava que ele não fazia filme para críticos porque não ia lotar nem a primeira fila de cinemas. Mas a gente vai, se a gente for, porque o filme Mazarop são filmes fáceis da gente passar para os alunos e ajudar a pensar, mas ele entra nas questões de política, de coronelismo, ele não é tão ingênuo assim, né? O Jeca, né, trazido por Mazarop é muito diferente daquele Jeca pensado por Monteiro Lobato. Olha aí, dá até para a gente, né, trabalhar literatura e cinema ao mesmo tempo, mostrar essas diferenças. Então, assim, eu vejo que nós temos aí muita coisa para explorar, nós temos um terreno fértil de possibilidades. Eu tô conhecendo agora Fellini, que eu sempre ouvi falar, e assisti esses dias Satyricon, né, e gostei demais, e foi um tapa em mim, foi assim, rompe qualquer tipo de linearidade que a gente pensa sobre cinema, e é importante a gente ver que existem esses trabalhos que realmente eles estão aí para desestabilizar aquilo que é considerado como padrão, né? E o cinema ele oferece essas, né, essas possibilidades de reflexão, de crítica, né? E às vezes eu fico preocupado porque assim nós estamos vivendo aqui no Brasil atualmente, né? Todo mundo sabe uma questão assim muito acelerada desse conservadorismo, né? A gente vê aí as questões do racismo muito forte, questões do conservadorismo em muitos segmentos, né? E aí eu fiquei pensando, será que o cinema, nós temos filmes que acompanham isso, ou temos filmes que estão ali na categoria de resistências? Né? Está existindo filme. Eu sei que na categoria de resistências há muito, mas a minha preocupação é se está existindo filmes como já existiram em países, em nações que viveram momentos assim bem complicados, né, da democracia, que tiveram trabalhos que favoreceram, né, essa onda do conservadorismo. Né? Essa é uma pergunta que eu até deixaria aí para algum de vocês, ou para o menino aí, o Francisco, poder comentar com a gente. Eu acho que o meu tempo já está, né, se esvaindo, mas assim, o que eu gostaria de falar, eu teria mais para falar, era mais ou menos essas considerações. Ok, Francisco? Obrigado, Adenir. Eu queria acrescentar algumas coisinhas, e aí eu dou passada para o Christian. Quando nós falamos cinema educação, eu geralmente acrescento em 3 elementos básicos.
O primeiro é o cinefórum, o cinedebate, que é esse elemento que você menciona, que é passar um filme e debater, que é mais ou menos essa mesma característica do cineclube. O cineclube faz isso, ele exibe um filme e debate, mas no caso do cineclubismo, ele tem um elemento que ele é democrático, qualquer um pode falar, qualquer um pode escolher o filme, qualquer um, e a opinião de cada um, ela é importante. Eu acho que isso é fundamental, porque aí é um espaço democrático, realmente. É aí onde construímos democracia. Vilma fez um comentário no grupo, né, que o cineclubismo nasceu dessa resistência. E isso é real. O cineclubismo nasce nos anos 60, aqui em Goiás. Nós temos, nos anos 70, temos o Cineclube Antônio das Mortes, que é uma referência, justamente mencionando o filme que você fazia, é uma resistência na época da ditadura. Então, o primeiro tema é o tema do cinefórum, o cinedebate, que é o mais utilizado pelos professores, e aí, geralmente, cada um procura a sua própria metodologia. O segundo elemento são os festivais de cinema, quando um professor vai criar, estimular os alunos a fazer filmes, geralmente curta-metragens, com alguma temática específica, isso é muito utilizado nos colégios, e acaba realizando um festival de cinema dos alunos. E essa ferramenta é legal, porque você estimula a criação, debate, estimula a produção, você estimula o trabalho em grupo. Então, esses elementos são fantásticos para poder incentivar os jovens na produção de conhecimento. E eu acredito que mesmo na universidade, logo vamos ter um elemento que é fundamental. Os alunos não vão ter que fazer uma tese escrita, e sim, de repente, um filme. Isso já está acontecendo em algumas disciplinas, em alguns cursos, né? E, por último, o tema do cineclubismo escolar. Quando falamos de cineclubismo escolar, a ideia de um organograma dentro da escola. A escola criar um cineclube é um elemento interessante. Por quê? Porque você, num cineclube, há três vertentes que são importantes para o cineclube. Primeiro, que ele seja democrático. Qualquer um pode opinar, qualquer um pode falar. Claro, sempre com respeito. O respeito é fundamental, não naquela questão de, né, eu sei e você não sabe nada. Não, o respeito é uma característica do nosso sistema democrático. O segundo elemento é que ele seja gratuito, né? Que a gratuidade, que não exista uma cobrança. Isso não quer dizer que o cineclube não possa gerar fundos, mas ele, de certo modo, a ideia não é cobrar para as pessoas assistirem. E o terceiro elemento do cineclubismo é que existe uma periodicidade, semanal, mensal, então, bimestral. Então, esses três elementos fazem do sistema do cineclubismo uma ferramenta legal dentro do processo educativo. E dá um pouco de independência, lembra um pouco os grêmios que estão muito ausentes hoje nas escolas, né? Cria um organograma, define papéis sociais, define papel de importância. Acho que esses elementos são muito, muito importantes nesse processo cineclubista. Resistência, há cinema de resistência, acho que Bacurau é um deles. Não é um filme que eu goste muito. Aquários também é outro filme de resistência. Mas eles falam de uma forma de oposição a esse conservadorismo, a essa coisa velha que está chegando, que já está no Brasil há algum tempo, só que hoje tem mais
presença. Era isso. Obrigado, Adenir. Eu vou passar agora a voz para o Christian. Acho que me estendi também demais. Muito obrigado e logo voltamos. Christian, seja bem-vindo. Cuéntenos. Oh, muchas gracias. Nos vamos a tentar falar só em espanhol. Vamos enrolar um pouquinho no português. Então, me apresentando um pouquinho mais, como a Helena falou, primeiro, muito obrigado por me convidar, por fazer parte dessa mesa, Francisco, certo? Te conheci faz um pouco mais de um ano, mas essa interação de nós sermos estrangeiros, certo? E, curiosamente, no mesmo país, nos uniu muito mais ainda. Então, durante 20 anos, eu fiquei dentro das escolas, a maioria particulares, e tinha o sonho de montar minha própria escola de idiomas. Aí, com o tempo, com a luta, e graças a Deus, logicamente, conseguimos montar a Ibérica Idiomas, que hoje em dia atende mais de 200 alunos. E quando me falaram do tema, certo, cineclubismo e educação, eu falei, vou procurar ver de que jeito que isso se viria na parte de línguas estrangeiras, que eu vivi isso dentro da sala, nos colégios, e agora através da escola de idiomas que temos. E é interessante uma colocação que também que o Adenir fez, em questão que dentro das escolas realmente se usa o filme para matar aquele tempo que o professor tinha que fazer outra coisa, ou que o professor faltou, e nunca se aproveitou, ao menos no que eu vi, aquele tempo para realmente analisar um filme. Logicamente que também me percebi que quando nós trabalhamos filme com os alunos, mesmo que tenha sido para passar o tempo, nós precisamos que eles também tenham um critério bem formado, porque presenciei algumas vezes pais reclamando para a direção da escola que o filme que tinha sido passado tinha uma cena que constrangeu o aluno, que tocava um assunto religioso ou étnico e por aí vai. Então, realmente, para pensar em trabalhar com filmes na educação, tem que ter uma análise bem profunda. Isso é o que eu percebi enquanto eu convivi dentro das escolas. Agora, a escola de idiomas ou o professor de idiomas dentro de uma escola, ele tem infinitas maneiras de trabalhar isso. Para ele sim fica mais fácil, porque, por exemplo, eu como professor de espanhol, eu adoro ver meu aluno fazendo uma cena, ou cena, como nós falamos, certo? Em um restaurante, em um teatro, chegando no aeroporto. Então, a aula de idioma te propicia essas oportunidades para você conseguir trabalhar um pouco mais disso, essa criação, certo? Esse pequeno roteiro, mas mesmo assim ainda está sendo pouco aproveitado. Eu falo como professor de idiomas, e eu acredito que também os professores de inglês, nós não aproveitamos todo esse repertório que deveria ser feito dentro da escola. Muitas vezes também por a questão de tempo. Nós vemos muito hoje nos colégios, tanto estaduais como municipais, uma coisa muito preocupante. Quando você fala em idioma, você fala em cultura. Através de um idioma, você passa uma infinidade, certo, de conhecimentos para um aluno. Gastronomia, folclore, língua, linguagem coloquial, formal, informal. Mas, ao invés de as escolas aproveitarem isso, ou as pessoas que, certo, que decidem na área da educação, eles vão diminuindo aquela carga horária do professor de inglês, do professor de espanhol. Nós sabemos que tem escolas, por exemplo, que eles já tiraram o espanhol da grade curricular. E isso realmente acaba tirando do aluno a possibilidade de conhecer, de enriquecer certo, sua cultura. Através de um idioma, você aproveita muito isso. Imagina, criando um cortometragem, certo? Em espanhol, em inglês, com tradução. Mas eles não veem dessa parte. Isso me preocupa muito, Francisco. Os idiomas, eu estou me direcionando mais para esse lado porque é minha área, certo? Eles não estão sendo bem aproveitados dentro das escolas para trabalhar aquela parte de cinema e adequação. Eu, como chileno, certo? Eu lembro muito bem, tanto na leitura quanto em cine, que nós falamos, nós tínhamos que ler muitos livros, nós tínhamos que assistir filmes, certo? Depois tínhamos que fazer um resumo, ou tínhamos que criar alguma coisa.
E realmente isso aqui eu não vejo, ou se vejo é pouquíssimo, certo? Tem alguns livros que são obrigados a passarem no ensino médio ou ensino fundamental, que nem todas as escolas fazem, certo? Que fazem parte da literatura portuguesa, ou porque possivelmente pode entrar no Enem. Mas isso se trabalha desse jeito, bem específico. Então, eu vejo essa parte aqui de cinema ligado à educação e com muita riqueza e com muitas possibilidades de nós criarmos algo diferente. Logicamente que para isso nós necessitamos parcerias. Necessitamos parceria de quem? Da escola, da direção da escola, do professor que ele queira, porque ele tem que criar, ele tem que ajudar, ele tem que analisar, cuidar do vocabulário. Então, ele tem que ter esse tempo. E muitas vezes, quando nós falamos de tempo para o professor, é complicado. Geralmente, o professor está sempre correndo numa, duas, três escolas, certo? E fica difícil de levar a cabo um projeto desse. Eu acredito que a escola deveria ter uma área específica, certo? Para criação, para teatro. Tem muitas escolas que já ofereceram teatro. Então, aproveita o teatro para desenvolver esses projetos. Aí entra o idioma, certo? Imagina, faz aí um mini teatro com português, inglês, espanhol, todo misturado, vestimentas, cultura, vocabulário. Então é muito rico, realmente muito rico. Mas falta querer fazer. Querer fazer, muitas vezes o professor quer, mas ele também não tem o apoio suficiente, ele não tem os meios suficientes, certo? Você acabou de falar aqui, por exemplo, também a questão de que não é feito, o professor, quando se forma na faculdade, muitas vezes nunca viu isso. Está na grade, mas nunca viu. Então, automaticamente, ele já não vem com esse apoio de lá atrás, dificilmente vai criar um projeto lá na frente, se não tiver um tempo suficiente, se não tiver o apoio, se não tiver o espaço, e os alunos, logicamente, interessados. Como falei anteriormente, na parte de idiomas, nós temos essa possibilidade, nós conseguimos criar uns mini teatros, certo? Para o aluno conhecer a cultura, conhecer o vocabulário, a linguagem coloquial, é muito rico. Mas acredito que realmente está precisando do apoio das entidades responsáveis, certo, por isso, por criar esse espaço, por levar esses projetos até a escola e autorizá-los, tá? Porque, como eu falei anteriormente, vai tirando o espanhol, vai tirando o inglês, tira o teatro, tira a arte, e vai só tirando. E o aluno vai só perdendo. Isso é muito preocupante. E através de um projeto como esse, Cinema Educação, possivelmente nós consigamos resgatar tudo aquilo que se está perdendo. Mas precisamos do apoio das pessoas responsáveis para levar esses projetos na frente. Francisco, acredito que de minha parte de idiomas, mais ou menos, eu vejo desse ponto de vista. Tá? Colégio Integral. Colégio Integral seria ideal para você desenvolver esse tipo de projetos. Obrigado. Gracias, Cristiano. De nada. Eu também dou aula de espanhol, né? Em colégios, e nós fazemos um projeto junto com, e era interessante porque assim nós realizávamos um projeto que envolvia espanhol, português, matemática, química e física. E o tema do projeto era sobre uma realização de um vídeo sobre a teoria do caos. Os alunos tinham que incorporar elementos dessas áreas para poder ganhar um ponto. Olha como uma coisa simples, um ponto. E saíram trabalhos muito bons. Muita cópia, mas também muita... Assim, é aquilo que a gente falava sobre os festivais de cinema. Os alunos produzirem. Hoje... assim, e pior que nós não percebemos isso. Hoje, um youtuber ganha muito mais do que um trabalhador, um advogado, e os jovens, eles têm
uma facilidade muito grande com relação aos meios audiovisuais. Eu trabalhei com professores e trabalhei com jovens. E quando eu trabalhava oficinas de cinema com professores, eles diziam: ai, colega, eu já estou muito velho para isso, não, deixa para lá. Assim, e você dizia: cara, mas trata de fazer, tenta. E aí eles tinham muita resistência: não consigo, tal. Enquanto que nos jovens, você passa o celular na mão dele e já te monta 2, 3 filmes com uma facilidade muito grande. Eu vou te contar uma história que aconteceu no Chile. O governo chileno, ele entregou no ano 2000, entregou um laboratório chamado CRA, Centro de Recursos Audiovisuais para as Escolas. E lá ele entregava uma câmera, um data show, uma máquina fotográfica e vários elementos para que se desenvolvessem esse tipo de projetos. E acontece que os diretores pegavam esse material e guardavam eles na sala deles, porque eles falavam: os professores vão quebrar. Os professores vão quebrar os aparelhos e quando a autoridade vier, eu tenho que ter esse material para eles verem que ele está sendo bem cuidado. Mas não era para usar? Mas a própria direção, há uma falta de coerência com relação à autoridade dentro da instituição, autoridade de governo, professores e alunos, e não se comunicam, né? E é necessário chegar a essa comunicação. Eu também, Cristian, eu passei muito filme nas escolas, e eu passava filmes como A Pele que Habito, no 3º ano do ensino médio, e A Pele que Habito tem algumas cenas muito fortes, né? Eu falava assim: vixe, perdi o emprego. Mais uma vez eu falei: perdi o emprego. Eu passava a série REC, de zumbis, aí você diz: mas o que tem a ver isso com espanhol? Era a interpretação, e aí é o tema da Aldemir. Qualquer filme ele pode ser utilizado para aprendizagem e para produção de conhecimento, qualquer um. E a partir desse conhecimento, nós vemos que os jovens vão aprimorando e vão se soltando. Acho que isso é muito importante. Graças, Christian. Eu vou convidar agora o professor Luiz Sérgio Duarte para a mesa, para nos falar um pouco sobre a sua experiência e o que ele acredita que o cinema e a educação podem se complementar. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que a relação entre cinema e educação é essencial, quer dizer, não vejo educação sem imagem, não vejo cinema sem educação. Ou seja, eu quero falar de imagem. Qualquer pessoa que queira mexer com o cinema na escola, vamos falar o ensino fundamental e médio, então vai ter que se preparar para mexer com imagem. Saber que mexer com imagem não é a mesma coisa que mexer com conceito. Não é? 2 terços da nossa mente funciona com imagens. Memória e imaginação. Só a inteligência usa conceito. Embora ela também use imagem. Então,
Isso é muito importante, né? Porque senão tudo que dessa relação poderia nascer será abortado. Então, sobre isso eu tenho mais algumas. Essa é a tese principal, e aí algumas outras menores, e que têm o sentido de apoiarem essa principal. Então, a imagem tem uma superioridade sobre o conceito, ela é superior ao conceito por causa do poder de diversão que ela contém, não é? O Benjamin é o teórico disso. Ele fala do pensamento por imagem. Ele é muito mais rápido, muito mais ágil. Ele não precisa das mediações do conceito. Isso tem que ser aproveitado. Isso é instrumento liberador. Então, através das matérias e das intenções que a imagem em movimento porta, a ideia é que, então, esse ambiente da imagem em movimento tende a ser, então, divertido. E isso é muito importante para a educação, não é? Claro que dá para fazer uma educação filosófica, conceitual, de forma divertida. Inclusive, a relação entre cinema e filosofia é algo que, na verdade, está por trás de tudo isso de tudo o que eu quero falar. Agora, o que eu sei é que a gente não sabe pouco sobre tudo isso. Sobre como explorar a relação entre filosofia e cinema. Bom, é claro que a gente poderia falar muito sobre isso, mas eu quero avançar. História. Bem, não dá para pensar cinema e educação sem pensar a história do cinema, isso é claro. Isso é muito bom, não é? Porque dá para aprender tanto história quanto cinema. Então, tanto os primitivos, o cinema de estúdio, as vanguardas, o neorrealismo, a Nouvelle Vague, e depois o cinema globalizado. Tudo isso dá matéria e conteúdo para aulas maravilhosas sobre a relação entre isso, tem que voltar a isso, cinema e conceito, cinema e pensamento. Quando chegar 10 minutos eu vou parar, viu? Sobre... Para a gente avançar, né, num pensamento sobre essa relação, cinema e educação, não é? Temos que, então, problematizar os dois conceitos básicos para qualquer estudo da imagem em movimento, imagética e narrativa, como, então, as noções básicas do cinema, plano, quadro, sequência, decupagem, montagem, são fundamentais, e como a ideia da dupla temporalidade, da tripla mímesis que a narrativa porta, também precisam ser
focados, né? Para que então a gente saiba o que é narrativa cinematográfica e o que é e como analisar uma imagem. A gente precisa então de avançar cada vez mais no próprio conceito de imagem, não é? Porque daí é que a gente vai poder fazer as relações com o conceito. Né? Toda a educação basicamente científica, não é? São poucas disciplinas que exploram a imagem. Você vê, a filosofia só a melhor trata da imagem tanto quanto trata do conceito, né? Só a melhor filosofia faz isso. E então é difícil esperar que, por exemplo, aulas de filosofia possam tratar bem da imagem. Mas isso existe, está disponível. Então, como arma ou ferramenta, ou representação bidimensional, ou sobrevivência, não é? Então, a imagem é sempre registro de uma ideia, não é? Mas ela é sempre usada para transmitir uma intenção, não é? Ela é arma, ela é ferramenta. E a imagem da qual nós estamos tratando aqui, essa que pode ser utilizada na sala de aula, a da representação bidimensional, ela, então, pode aparecer, claro, todo mundo sabe disso, tanto dentro das ilustrações, dos quadros, das pinturas, quanto da fotografia e do cinema. Mas o conceito de imagem é muito mais amplo do que apenas a imagem visual, não é? Mas ensinar imediatamente que ela é fruto de montagem e colagem pode ajudar. Então, imediatamente em contato com a imagem, você já pode começar a produzir imagem. Alguém está contando o tempo? Porque eu não estou olhando o relógio. Bom, então, a imagem também é tudo o que aparece, né? Então, também, estudar a imagem é uma forma de materialismo. Se você entende imagem como tudo que aparece. E então o mundo passa a ficar diferente, né? Mas imagem é representação. Então é uma coisa no lugar de outra coisa. E isso nos leva para o tema da substituição. Como as substituições são feitas. Né? Sempre de forma interessada, não é? E limitada pelos materiais que são mobilizados para que tal substituição seja produzida. Imagem é também sentido, e então, como qualquer signo, depende de contextos, códigos, interesses, e é influenciada ou influenciado como sentido ou como signo pelas próprias transformações que a imagem produz. A imagem é também constituída por códigos e práticas,
é também índice, ícone, símbolo. A imagem é visível, é visual, é visão. Imagem é unidade de imaginário e memória. Imagem não é cópia. Você tem que saber que você, para analisar e interpretar a imagem, precisa se movimentar em espaços imagéticos. Você tem que saber que há uma estratificação da percepção, nem todo mundo vê, cada pessoa vê uma coisa distinta da outra pessoa. Precisamos estudar as funções da imagem, representativa, narrativa, simbólica, expressiva, estética, lúdica, conotativa, fática, ilustrativa, unidade... Sim, opa, pronto, já deu os meus 10 minutos, não é? Então já parei por aqui, está ótimo. Vamos continuando até onde vocês quiserem. Beleza. Então, partimos para uma segunda rodada de mais ou menos 5 minutos, e vendo com vocês alguma projeção que o cinema possa ser aplicado no cinema. Eu vou convidar novamente ao Denir, por favor, para que em uma rodada rápida possa projetar, acrescentar, não esquecendo de que acho que o nosso próximo projeto com relação ao Cinema Educação em Caldas Novas seria um mapeamento das atividades de Cinema Educação na cidade. Então, deixo, por favor, Adenir, à vontade de Ok, obrigado. Obrigado. Então, Francisco e demais convidados, quando eu citei alguns exemplos, né, fílmicos que a gente pode trabalhar, e falando aqui de cinema, trabalhar com os alunos aqui de Caldas Novas, produzido aqui, é importante a gente mostrar para os alunos aqui sobre o que o cinema tem a oferecer. Aqui é uma cidade que o cinema que tem aqui, já que a gente está falando porque isso envolve, igual você pontuou aí, que qualquer filme, ele produz conhecimento. Foi uma frase muito bem colocada. Nós temos uma cidade aqui que tem um cinema que exibe os filmes, geralmente filmes comerciais, e eu queria tocar justamente nesse assunto, né? Porque o acesso que nós temos a filmes, geralmente são os filmes que tem todo esse caráter comercial. Não significa que o filme seja de má qualidade, a questão não é tratar isso, né? Mas é de dizer também que o cinema ele tem outras questões que a população em geral ela não tem acesso. Por exemplo, dificilmente um jovem de escola pública aqui de Caldas Novas tem acesso a um canal para assistir curtas. A gente sabe que existem os canais, a gente sabe que se a pessoa quiser, ela consegue acessar isso, mas há uma questão colocada, é a questão da visibilidade, né? Por que aí eu vou até acionar aqui uma filósofa americana, que ela escreve sobre a racionalidade neoliberal, que só se apresenta, né, para uma sociedade aquilo que produz, que é o que é um produto, tudo aquilo que é vendável, né, tudo aquilo que é comercializável, né? E aí os professores geralmente também estão nessa rede de trabalhar filmes que estão mais ou menos nessa perspectiva, né, os filmes que são comerciais. E aí nós temos também de ver que o Brasil produz muitos filmes, tem muitos trabalhos,
Ele não vai aparecer na Rede Globo, ele não vai aparecer nesses canais abertos, dificilmente, só se ele fizer muito, né, sucesso, aí ele vai aparecer. Mas aí o professor ele tem que desenvolver esse trabalho, né, meio que, né, solitário, eu não digo de resgatar, mas de fazer aparecer trabalhos que são muito importantes e que os alunos precisam conhecer. Igual, por exemplo, uma aula um dia, eu levei a nona sinfonia de Beethoven para apresentar para eles. Porque o sertanejo, o rap e muitos outros gêneros, o funk, aliás, muitos gêneros aí considerados muito populares, eles já têm acesso, né, isso aí a todo momento. Mas tem trabalhos, né, isso vale para o cinema, isso vale para a literatura, que é importante para eles conhecerem, é importante eles fazerem uma análise, é importante eles também desenvolverem, como vocês já comentaram aí, trabalhos né, de cinema. Por exemplo, teve uns alunos, até eu enviei para a Helena, eu trabalhei aquele conto Sagarana, desculpa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que está no livro Sagarana, de Guimarães Rosa, e os alunos produziram uma curta, né, um curta, aliás, muito bem elaborado. Assim, eu gostei muito, os alunos gostaram, publicaram no YouTube. Então, eles tiveram. Aí, teve um aluno que já me falou: Olha, nossa, eu gostei tanto disso, né, dessa experiência com cinema. Eu gostaria de fazer mais, né? Teve um que falou que queria fazer faculdade de cinema, né? Foi uma coisa ali que eu passei para eles lerem o conto e aí falei, eu vou, né, pedir para eles fazerem um teatro ou né, um filme. Acho que um filme daria legal essa experiência deles com vídeo. Acho que eles vão gostar, né? Alguns tiveram dificuldades, e outros, né, foram bem sucedidos. Então, nós temos assim várias, né, e várias formas de trabalhar, de fazer com que esses alunos, quando eu falo da escola pública, porque esse é o lugar que eu estou falando, né, eles precisam ter acesso. Então, a minha fala, ela sintetiza nisso. É dar visibilidade, né, às produções que não são vistas, né, pela população em geral. Dar visibilidade e também trabalhar essas produções, porque elas, com certeza, têm muito o que dizer e têm muito a contribuir para todos nós. Viu? Obrigado. Obrigado, Ademir. Sim, eu acho que esse é um papel do Cineclube também, e o Cineclube Escolar. Acho que esse é uma proposta. Goiás, hoje, tem 2 escolas de cinema públicas, uma em Goiás e uma em Goiânia. Há uma produção cinematográfica muito grande e há premiações. É um cinema premiado pela sua qualidade e pela sua temática, né? Acho que um dos elementos importantes da cinematografia goiana é a sua característica regional, né? Mostrar um pouco Goiás para o mundo. Há uma característica que eu acho que você mencionou, que eu acho importante: muitas das escolas de cinema trabalham justamente essa ideia da produção, um produto para premiação. Eu acho que ainda é um tema que nós temos um problema, porque os jovens produzem para serem famosos e não produzem por prazer, né? Essa é uma temática difícil. Bom, eu vou convidar. Eu queria nombrar o Diogo Gomes, que é um dos cineclubistas que está presente na live nesse momento. O Diogo, ele é um dos cineclubistas com maior tradição no cineclubismo, mais de 30 anos, participando dessa atividade cineclubista. É um colega do CNC, que nos prestigia aqui nesse momento,
e que já participou de algumas oficinas conosco. Obrigado, Diogo, obrigado, Nelson, obrigado a todos. Adenir, muito obrigado, e já voltamos para as despedidas. Christian, por favor, sua segunda fala. Uma segunda fala. Certo, vamos lá então. Eu estava aqui, certo, pensando um pouquinho na fala do professor, acabou de terminar, e aquele papel nosso de mediador é muito importante. Nós sempre precisamos ser mediadores de diferentes situações. E muitas vezes nós não nos direcionamos àquela parte mais cultural, certo? O caso do cinema aqui que nós estamos falando. O cinema brasileiro em si é muito rico. Eu nunca vou esquecer quando assisti Central do Brasil, por exemplo. Mas você comenta com um aluno hoje em dia, você já assistiu esse filme, você assistiu esse outro, você sabe que uma atriz quase ganhou o prêmio Oscar a melhor atriz estrangeira, e vai por aí, realmente eles não têm conhecimento disso. Possivelmente, como falou o nosso colega, é porque eles nunca tiveram acesso, tá, a canais fechados, como acontece muito certo, na TV, desculpa, na rede pública, com os alunos com dificuldades financeiras, dificuldades de acesso a muitas coisas. Nós estamos vivendo isso hoje em dia, com a dificuldade que eles têm para conseguir acompanhar uma aula online, porque não tem internet, porque não tem um computador, porque muitas vezes não tem um celular, etc. Então, muitas vezes nós não conseguimos fazer que eles tenham conhecimento dessa parte tão rica que o Brasil tem, que é a questão do cinema. Então, nosso papel como mediador, acredito que vai ser, e tem que ser, levar isso até eles, mostrar. Outra coisa que me chamou a atenção também foi sobre a fala agora de as faculdades que oferecem certos cursos superiores de cinema. Eu acredito que a maioria dos alunos não sabe que existe, sinceramente, porque acho que praticamente não escutei falar sobre essas faculdades de cinema aqui em nosso estado. A falta de conhecimento, a falta de levar. Então, o papel exatamente do Cineclube é esse. Nós precisamos fazer chegar até eles todo esse tipo de conhecimento e despertar. Eles precisam despertar para outras coisas. É muito fácil fazer um vídeo no YouTube, um vídeo no TikTok, certo? Então, facilidades já têm, só que eles não têm o conhecimento, não têm as pessoas capacitadas para eles criar alguma coisa diferente, como um curta, certo? Um pequeno filme, etc. Então, terminando minha fala, eu acho que nós, como professores, precisamos mediar mais essa parte, precisamos fazer com que eles conheçam, tá? E vejam a riqueza cultural, a riqueza da língua, tudo isso, para que despertem, para que tenham interesse. Uma forma, acho que ideal, certo, muito são as escolas de tempo integral. E nelas dá para desenvolver grandes projetos, porque o aluno fica o dia inteiro, dá para trabalhar esse tipo, certo, de educação em cinema com eles, mas se não tiver aquele intermediador, o caso do professor, o interesse da direção da escola e o apoio do Cineclube, dificilmente nós conseguiremos levar e que eles despertem para esse tipo de cultura, que eles despertem para querer criar um filme, criar um curta, e que tenha até interesse de ir para uma faculdade. Tá? Então, enquanto esses três papéis aqui não se juntem e fiquem bem fortes, meu medo é que eles nunca tenham a possibilidade de ter todo esse conhecimento. Francisco, acho que essa é a parte principal do meu ponto de vista. Sim. Eu acho que falta muito, Christian, um trabalho com os professores, falta muito uma aproximação da universidade, e não falo só dos cursos de audiovisuais. Em 2012, eu apresentei existe a Semana do Audiovisual da UEG, que é do curso de audiovisuais, e eu justamente apresentei o tema Cinema Educação,
que é dali que nasceu o Seminário Cinema Educação. E ali foi feito todo um mapeamento do que existia sobre cinema educação, e eu mencionava como, porque assim, o que faz, e esse é um pouco um problema, né? O que faz um jovem que sai formado em audiovisual? Ele fica desempregado, né? Por quê? Porque a produção audiovisual em Goiás, ela ainda é amadora. Existem produtoras, existem o SAPI, que é a Semana do Audiovisual de Produtoras que acontece todo ano. Começou a haver uma profissionalização. Mas, mesmo assim, nós temos situações como governo do Estado que não paga fundos de cultura. Há uma ou duas... o ano passado, acho que não saiu o fundo de cultura, esse ano não saiu o fundo de cultura, e hoje, pelo menos, existe a lei Aldir Blanc, que não é uma lei federal, ou seja, não é uma lei proposta pelo governo federal, e sim pelos deputados, né? Então, hoje nós temos um desmonte na área do audiovisual e que afeta também os cineclubes. Então, assim, hoje há todo um descaso e um despreparo das nossas autoridades, tanto do Estado como do governo federal, com relação ao cinema, que é uma ferramenta importante até para você projetar a imagem do Brasil lá fora e projetar a imagem do Brasil aqui dentro. Então, assim, ainda estamos muito perdidos nesse sentido, que é um pouquinho o que o professor Luiz Sérgio falava, né, essa ideia da imagem como conteúdo. Graças, Cristian. Vou passar para o professor Luiz Sérgio. Professor Luiz Sérgio, por favor, o senhor tem 5 minutinhos para poder complementar algum tema que o senhor quiser acrescentar. O professor está sem volume, está sem som. Não está saindo. Eu estava me lembrando da época que eu tentava mexer com cinema em sala de aula. Então, tem coisas práticas, muito importantes, né? O primeiro, o próprio tamanho da aula. Então, alguém falou aí sobre o curta. Sim, a solução é o curta. Mas temos o YouTube, né? E aí tudo. Claro, quase tudo. Mas o fundamental mesmo e isso dá para fazer com paciência, mas é fácil, ensinar decupagem. Só isso. E aí o resto vem. Porque o resto é muito grande, né? Precisa de semiótica, história da arte, além da história do próprio cinema, mas precisa, sobretudo, de filosofia, né? Porque uma obra de arte trata de grandes temas, das coisas sublimes, que interessam a todos, tão próximas essas coisas, e ao mesmo tempo tão distantes, porque no ambiente escolar tratamos de conteúdos, não é? E então, cinema seria um jeito muito importante de fazer isso. Quer dizer, o professor de geografia tinha que mexer com cinema, o professor de matemática tinha que mexer com cinema, além do professor de história, de português e o professor de artes.
Isso se eles levassem realmente em consideração o fato de que nós vivemos na era da ubiquidade das imagens, né? Todo mundo está sempre perto de imagem. O tempo todo. E se a escola levasse isso em consideração, ela realmente levaria a sério a ideia de introduzir cineclubismo dentro das escolas. Mas nós sabemos quais são os problemas da educação brasileira, ainda mais na era obscurantista que temos, né? Que enfrentamos. Claro que isso tudo nunca nos privou de fazer as coisas. Nós não vamos parar. E esse pessoal já está perdido, eles estão isolados, porque eles são pobres de espírito, não são divertidos, são chatos. eles são fracos. Então, é só a gente continuar se preparando para continuar fazendo o que a gente sempre fez. E o Cineclube é o melhor lugar para fazer isso. Tratar a imagem e ver como ela se relaciona com a sociedade, com a humanidade. Perfeito. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Sim. Agora partimos para uma ronda de despedidas. Começamos pelo professor Ademir. Esteja à vontade. E 2 minutinhos para a gente ir se despedindo. Acho que podemos colocar todos aqui na... Rosana, coloca todo mundo aqui, para a gente ir fechando. Ademir? Então, eu quero agradecer a todos, viu, Francisco, em seu nome, a Helena pelo convite, aos debatedores. Foi uma experiência muito interessante. Quero pesquisar aqui, viu, Francisco, algumas publicações do Sérgio Duarte. Eu vejo que ele manda bem na questão da imagem. Eu preciso, né, de buscar também umas questões técnicas. Eu acho que ele é uma referência boa, viu? Então, para mim, foi uma experiência muito bacana e estou à disposição. Qualquer coisa, você pode me chamar aí, o que a gente puder colaborar, estamos aí. Um abraço e boa noite a todos, viu? Obrigado. Christian, por favor. Certo. Bom, primeiro que nada, agradecer esse convite. A experiência nova são sempre interessantes, tá? E o melhor é que te deixam com vontade de que aconteçam mais vezes, tá? De tentar contribuir com o mínimo que seja, mas sempre tentar ajudar. Nós que somos professores, nós que vivemos disso, sempre queremos ajudar, contribuir, fazer alguma coisa para o nosso aluno, procurar como melhorar, que muitas vezes a ajuda não vem das entidades que realmente teriam que vir, mas não sempre conseguimos fazer algo a mais. Então, um abraço a todos, muito obrigado, e espero estar mais vezes juntos aqui debatendo e vendo o que podemos fazer para melhorar nosso cinema e educação. Obrigado, Christian. Professor Luiz Sérgio? Bom, eu estou disponível. Toda vez que vocês me chamarem, eu virei. Obrigado, professor. Eu acho que, por minha parte, agradeço a todos. Acho que essa primeira experiência do Encontro Cinema e Educação, nós em Goiânia estamos na oitavo Encontro Cinema e Educação. O último que nós fizemos foi feito agora em pandemia e foi
maravilhoso, porque pudemos incluir o Chile, a Bahia, São Paulo, incluímos várias cidades, mostrando esses projetos, conversando sobre cinema e educação, que eu acho que é importante conversar, e eu acho que incluir Caldas Novas nessa nova proposta é fundamental. Acho que essa parceria com a Helena, com Provocação, ela é gratificante e ela tem a ideia de consolidação do sistema cineclubista, do processo cineclubista que nós estamos montando já há algum tempo. Eu agradeço muito a Helena, ao Cineclube Provocações, e a Rosana, do Museu Antropológico. Muito obrigado por mim, boa noite. Eu quero agradecer, né, a parceria de todos vocês, o Aldenir por ter aceito, o Christian e o professor Sérgio. E como disse o professor Sérgio, né, vamos continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo no decorrer da história, que é resistir, né? E como o Aldenir disse, buscar essa visibilidade para as produções independentes, as produções que não estão aí no comércio, mas que tem muito a ensinar. Porque a gente sabe, como professor, né, eu não estou em sala de aula, mas já fui professora, que a gente usa da imagem para poder ensinar um conceito. Sempre, né? Isso desde os tempos remotos, né? A gente recorre à imagem. Eu quero agradecer imensamente a parceria do Cineclube Imigração, na pessoa do Lilo, que é o presidente, né? E também imensamente a Rossana, que através do Museu Antropológico, né, foi possível essa transmissão e todos nós estarmos juntos, mesmo que distante, e fazer acontecer esse primeiro encontro, educação, e que seja o primeiro de muitos, né, Lili, que venha acontecer em Caldas Novas, e o Cineclube ir às periferias, né, ir até as escolas, né, expandir e crescer. E amanhã, né, na oficina, nós vamos falar um pouquinho disso, né, Lilo, que é o cineclubismo aqui em Caldas Novas. Então, eu convido a todos a estar presente a partir das 19 horas nesse mesmo canal. Obrigada a todos e tenham todos uma boa noite. Obrigada a todas e todos. Em nome do Museu Antropológico, eu agradeço a oportunidade em participar dessa iniciativa tão enriquecedora. Parabenizo principalmente o Cineclube Provocação e o Cineclube Migração, na figura da Helena Carvalho e do professor Francisco Lilo. Também parabenizo as falas dos professores, né, convidados na noite de hoje, e também agradecemos imensamente a essa participação tão engajada do público, né, que é a razão da gente estar fazendo mais essa atividade em 3 noites. É muito gratificante poder aprender tanto com vocês nessas discussões sobre educação e cinema. Então, o Museu Antropológico aqui no canal, nós esperamos vocês amanhã, no mesmo horário, às 19 horas. Pedimos que o público não esqueça de preencher o nosso formulário para emissão de certificados, né, para legitimar essa participação, né, tão importante nessa atividade de hoje. Então, até amanhã, muito boa noite a todas e todos. Até a nossa próxima atividade. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.